palma bem forte, com aquela energia que só Boas Novas tem. Jackson Marques! Vamos fazer uma foto antes que a gente esqueça? Fazer uma foto, Jackson, antes que a gente esqueça. Olha lá. Gentileza. Ô, irmão, essa câmera não tira foto não, né? Tira. Ela tá no ao vivo, pode deixar. Eu quero comissão. Sementes para a vida. Por que esse tema? Boa noite, gente. Você tá com a perna cruzada, já? Que você tá intelectual, o que é isso? Tô aprendendo com você. Tá aprendendo, né? Prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado aí. Te amo demais. Thank you. Louvar a Deus pela vida da minha esposa. Fica de pé, Keila. Uau. Mais forte, mais forte, mais forte. Seu galardão vai ser grande por me suportar. I love you, my life. Thank you, Jesus. Obrigado por tudo. Deus abençoe mesmo. Tudo que Deus começa, Ele começa com semente. Quando você abre uma pera, tem uma semente. Quando você abre uma melancia, tem uma semente. Quando você abre um abacate, tem uma semente. A semente é só uma oportunidade de você recomeçar. Deus não planta mais nada, Ele colocou a semente lá dentro para você plantar. E a maior graça da semente não é quando ela vai, é quando ela vem, né? Porque a semente volta. Só que ela não volta em forma de semente, ela volta em forma de colheita. Então, o que você faz com a semente revela o que alguém fez com você. Se você despreza a semente, você foi desprezado. Se você ama a semente, você foi amado. Porque a semente é a extensão da espécie. É a única coisa que você pode colocar na terra que você pode ter resultado. E as pessoas confundem entre plantar e enterrar. Tudo que você enterra, você não quer retorno. Tudo que você planta, você quer retorno. Então, talvez você pode estar com a oportunidade, achando que a oportunidade, na verdade, é uma semente. E já percebeu que toda semente é pequena? E aí que está a graça. Quem não sabe lidar com coisa pequena não está preparado para administrar coisa grande. Deus não pode colocar algo grande na sua mão enquanto você não aprender a cuidar de coisas pequenas. Porque a semente, ela é tão engraçada que ela é redonda, né? Que é o ciclo da eternidade. E Jesus veio como semente. Toda vez que você come uma semente, você deixa de ser um semeador e passa a ser um devorador. A semente, quando você libera ela, você está dizendo para ela assim, ó, estou te esperando de volta. Só que não é da mesma forma que você está indo. Então, todas as vezes que Deus coloca a semente na sua mão, é porque Ele reconhece que você é um semeador. A Bíblia diz que Ele dá semente ao que semeia. Mas Ele não coloca a semente no prato, coloca a semente na mão. Por que Deus dá semente ao que semeia e pão para quem tem fome? Por que Ele não dá semente para quem tem fome? Porque se ele está faminto, ele pode confundir a semente com o alimento. Meu Deus. E toda vez que você come uma semente, você aborta uma colheita. Então, a graça da semente não é quando ela está perto de você, mas é quando você libera ela. Dá para ir mais fundo? Vai. Então, o segredo não é ter muita semente, mas o segredo é dar destino para cada uma delas. Quando você dá destino para cada uma das sementes, você se torna o alvo de várias colheitas. As sementes de hoje, ela é as colheitas de amanhã, o resultado de amanhã. Então, toda vez que você vai plantar uma semente, o que você faz? Você cava um buraco, pega a semente e joga lá dentro. É ou não é? Então, eu não entendi sobre semente até o dia que eu li a história de José. Os irmãos arrumaram um buraco, arrumaram uma cisterna, pegaram o Zé e jogaram lá dentro. Então, toda vez que alguém armar a cova para você, fala para ele, pode me jogar hoje. Eles não estão te matando, eles estão te plantando. Para eles é o seu velório, mas para Deus é a sua semeadura. Talvez entrou alguém aqui nessa situação e Deus está dizendo, não estou te matando, eu estou te plantando. Pode ficar tranquilo que dentro de você vai sair uma raiz, dentro de você vai sair um tronco, dentro de você vai sair folhas, dentro de você vai sair frutos e dentro de você vai sair estações. E aí, gente? Você se enxerga como uma semente? Porque você fala muito de semente. Você sente que eles tentaram te matar? E você teve que achar uma ressignificância para a sua vida? Eu sou sobrevivente.
Eu fui proibido de pregar há 10 anos. O pastor me proibiu de pregar. Eu deixei o futebol, larguei o futebol com carreira, com empresários, e falei, eu quero ser pregador. E quando eu cheguei numa denominação, o pastor falou, você não vai pregar. Você não tem chamada para isso. Eu fiquei 10 anos proibido de pregar. Você ficou 10 anos sem pregar? 10 anos sem pregar. Eu não podia pregar. E quando eu saía escondido para pregar, alguém me via, batia uma foto e falava, o Jacques saiu para pregar hoje escondido. E quando eu chegava no culto domingo, ele me batia. E eu nunca entendi isso. Ficava com muita raiva, sofria. Porque tudo que eu queria era só ser um pregador. Eu não queria fazer nada, eu não queria dar trabalho para a igreja, eu só queria ser um pregador. E eu entendi que no começo isso era meio que um aborto. Eu resisti a tudo isso. Eu estou aqui hoje por um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Meu pai faleceu há 10 anos. Minha mãe sofreu 3 infartos. Eu tenho 2 irmãos que são afastados do evangelho. Eu não tenho um tio, eu não tenho um primo, eu não tenho alguém que é do evangelho, não tem ninguém de alto escalão. Deus olhou e falou, eu vou te plantar. Você vai ser a minha semente. Só que semente não pode ser semente para sempre. Uma hora você tem que virar árvore. E a árvore, quando ela começa a crescer, ela não cresce para cima, ela cresce para baixo. Porque a parte mais importante da árvore não são as folhas, não são os frutos, é a raiz. Deus não espera que você seja uma árvore grande, mas Ele espera que você tenha raízes profundas. Para eu estar aqui em cima hoje, eu apanhei muito lá embaixo. Para eu segurar um livro hoje, eu tive que segurar muitas lágrimas. Sorri para muita gente, mas na verdade eu queria fugir. E hoje eu entendo que vale a pena sofrer. Porque a escola do sofrimento, ela te amadurece. Não existe crescimento sem dor. Deus não pode te promover sem antes te testar. Ele precisa te esmagar, porque só através do esmagamento Ele pode extrair o seu real potencial. Para eu estar aqui hoje, eu fui moído, eu fui esmagado, mas valeu a pena. Hoje eu agradeço aquele pastor, obrigado. Ele estava trabalhando em mim sem eu saber. Ele estava me moldando, e Deus usou ele como um instrumento para me moldar. Eu sou grato a Deus por isso. Valeu a pena. São fases, né? Talvez a quem está nos ouvindo agora, Jacques, não entenda que Deus tem os seus caminhos e os seus meios. O que te fez forte, você mesmo fala que é um segredo em ser leve em ambientes pesados. O que te fez grande, talvez foi já saber lidar com perseguição desde muito cedo. Porque se um jovem, um adolescente teve essa crise de não entender, por que não eu? O que eu tenho que incomoda? O que eu tenho que faz ele me tratar dessa forma? O que eu fiz de tão grave para que eu seja, ou tentem me silenciar? O seu maior dom é ser pregador. O seu maior dom é ensinar através das palavras. Aqui são palavras que foram textualizadas, são pensamentos seus. Mas o diabo lá atrás já sabia disso. Então aquele pastor, eu até acredito que Deus usou da situação, mas ali era um faraó tentando matar o Moisés. Ali era um Herodes tentando matar o Cristo. O que eu estou querendo dizer para quem está nos ouvindo? Toda vez que o diabo detecta algo grande em você, ele tenta matar no início. O ataque começa muito cedo, que eu chamaria a fase de dar no escuro e no lugar frio. Porque o primeiro lugar que a semente passa é no lugar frio, escuro e escondido. Por que tem muita gente que não prospera, gente? Eu já preguei para 15 pessoas, você lembra? Era uma semente. Eu já preguei para 20 pessoas. Fiquei 7 anos cuidando de um culto de domingo que dava no máximo 30. Eu não fui proibido de pregar, mas eu fui proibido de ter acesso ao povo. Pastor nenhum me chamava, igreja nenhuma me chamava, e a igreja mal enchia. Fazer evento, fazer conferência, fazer congresso, fazer tudo bonitinho. Mas ninguém acreditava. Mas eu entendo, Jacques, que não era uma rejeição do povo. O povo não me conhecia, nem era obrigado a conhecer. Era a fase que Deus me enterrou para que ninguém me achasse.
Você quer dizer que Deus te escondeu para te proteger? Entenda que primeiro, tudo tem valor, Deus esconde. Uau. Uau. Deus sempre vai esconder enquanto não estiver pronto. Uau. Deus só revela depois que está pronto. Deus não fica mostrando as coisas por etapa. A árvore de amendoeira de Jeremias, perdão, de Arão, em um dia Deus fez florescer, crescer e dar fruto. Meu Deus. Deus acelerou aquela semente. Deus interviu na lei da natureza, porque no outro dia o povo precisava de uma resposta. A multidão precisava de uma resposta. A igreja de Israel estava agitada. A congregação já estava atribulada. Então Deus deixou um sinal: todos vocês enterram uma vara. Só tem chamado quem teve a vara enterrada e floresceu. Como é que você sabe que alguém tem chamado, Jacos? Que ele foi um escolhido de Deus. Quando todo mundo tentou matar ele, ele não conseguiu. Pastor, como é que eu sei que eu sou escolhido de Deus, que Deus tem um propósito na minha vida? Quando pessoas grandes, todo mundo fecha de tudo para te matar, e você prevaleceu. É você que vai pregar já. Tá bom o negócio, vai embora, rapaz. É isso aí mesmo. O sistema sempre luta para matar aquilo que ele não consegue gerar. Fala de novo. O sistema sempre vai lutar para matar aquilo que ele não consegue gerar. E o tamanho da dor que você suporta é o nível da cura que você precisa. Sabe, quanto maior é a perseguição, maior é o seu chamado. Porque chamado não é quando você ouve, a chamada é quando você atende. Entende? Não adianta eu ligar para o seu celular, chamar e você não atender. Quando você atende a chamada, você está dando uma resposta para quem está te chamando. Ou você se conecta com a dor, ou você se conecta com o seu propósito. Entende? A dor não pode ser maior do que o seu propósito. Por isso que o propósito tem que ser maior do que a sua dor. Eu não vivo de dor, eu vivo de propósito. Eu não estou falando para uma igreja que caminha pela necessidade. Estou falando de uma igreja que caminha pelo propósito. Não estou falando de uma igreja que caminha pelas plataformas. Uma igreja que caminha pela missão, entende? É uma igreja que entendeu a sua missão, que entendeu o seu chamado. Por isso que tudo que você sofre hoje tem a ver com o que você vai viver amanhã. Por exemplo, eu falo no livro que quando Jesus nasceu, foi colocado na manjedoura. A manjedoura era o quê? Era um caixote de madeira, feito com prego, madeira e martelo. Era um caixote. Madeira, prego e martelo. Uma manjedoura, um caixote. E é engraçado que Jesus nasceu na manjedoura, foi colocado na manjedoura, mas não cresceu lá. Porque nem todo lugar que te gera te cresce, te forma, né? Entende? Você não pode medir o tamanho das suas promessas pelo espaço geográfico que você ocupa. E aí ele nasceu, foi colocado na manjedoura. E quando ele cresceu, que ele foi para a cruz, usaram contra ele o quê? Madeira, prego e o martelo. Ou seja, o que você está vivendo hoje tem a ver com o seu destino. Se você está lidando com pessoas hoje, tem a ver com liderança amanhã. Porque a vida não traz o que você pede, a vida traz o que você precisa. Deus não está te mimando, Ele está te preparando. E Deus não te prepara no conforto, Ele te prepara no desconforto. Quanto mais você é desconfortado, maior será o propósito de Deus sobre a sua vida. Então tudo que você está vivendo, você só tem que agradecer a Deus. Está doendo é porque tem um propósito. Está te perseguindo é porque tem uma chamada. E não sei se dá para ir mais fundo, né? Mas a rejeição dos homens não anula a escolha de Deus. Talvez o maior sinal que você foi chamado nem é quando você é aplaudido, nem é quando você tem Instagram verificado, mas a maior prova que você foi chamado é por causa da rejeição. A rejeição só está afirmando que você tem um chamado, que quem te escolheu é maior do que quem te rejeitou. Que a rejeição de ontem não tem nada a ver com o plano que Deus tem para sua vida hoje. Ou você se conecta com quem está rejeitando, ou você abraça aquele que te chamou primeiro. A semente tem que morrer. Sabe por que tem muita gente que não cresce, Jackson? Porque não entende que primeiro tem que morrer. Para a vontade de Deus ser estabelecida na sua vida, a sua vontade tem que morrer. É aqui que muito crente desvia. Aonde que muitos crentes param na promessa. Aonde que muitos filhos na fé, filhos de Deus, param quando eles percebem que Deus está tocando na sua vontade para colocar dele. Tem gente que pula fora.
Quando Deus mexe no relacionamento, era o ídolo. Quando Deus mexe na carreira, era o ídolo. Todo homem que Deus chamou, Jadson, ele mudou de carreira. Pedro era pescador. Você até vai continuar pescando, Pedro, só que vai pescar outra coisa. Você vai parar de pescar peixe, vai pescar homem. Ele tentou voltar a pescar peixe, o que aconteceu? Pescou nada. Frustrou. Porque ele quis voltar para um estágio que ele já tinha vencido. E sabe qual é a diferença de pescar peixe e pescar homens? Não. É que todo pescador de peixe tira ele da vida e leva ele para a morte. Mas todo pescador de homem arranca ele da morte. Deus não te chamou para matar. A vida está aí. Ele morreu para você viver. E Deus nunca tirou ninguém do ministério para o trabalho, mas Ele sempre arrancou alguém do trabalho para o ministério. Verdade. Porque as pessoas brigam na igreja por causa de cargo. Quem briga por causa de cargo? Porque não entendeu o seu chamado. Entende? Porque cargo quem dá é homem, agora ministério quem dá é Deus. Qual o problema de muita gente que aprendeu a servir o líder, mas não aprendeu a servir o corpo? É por isso que temos muito bajulador e pouco servo. E há uma diferença do bajulador e do servo, que o bajulador é interesseiro, o servo é interessante. Vamos brincar? Vamos? Na sua vida tem dois tipos de pessoas: os interesseiros e interessantes. Os interesseiros só vai ficar na sua vida até eles conseguirem extrair o que eles querem. O dia que eles tirar o que eles tantos querem, bye bye my baby. Agora os interessantes não. O dia que você tiver pregado na cruz, vai ter pelo menos um João lá embaixo dizendo: eu estou aqui por ti, eu estou aqui por amor a ti, eu não vou te largar até na morte, eu não te largo. Qual a história que está aqui dentro? Você fala assim. Porque tem histórias que o povo às vezes não entende o tanto que mexe com a gente que é pregador. Eu tenho mensagem que eu prego para a igreja e eu vejo que a igreja nem reage. E eu por dentro estou assim, gente, não é possível. Eu estou assim, fumegando. É porque Deus falou comigo, não foi com a igreja. Tem mensagem que às vezes para nós, assim, vou pregar isso aqui. É a igreja que o povo, meu Deus. Quando é bom para nós, às vezes é ruim para o povo. E quando é ruim para nós, o povo, uau, que mensagem. Mas aqui dentro do Sementes para a Vida, qual é aquela história que, independente se é uma história de popularidade, de fama, mas qual a história aqui? Aquele negocinho assim que você fala assim: isso aqui me pega, isso aqui mexe comigo. Há um ano atrás, um ano e meio atrás, minha irmã está aqui hoje. Fica de pé aí. Thalitinha está aqui, minha irmã, gente. Por favor, aplauda aí por ela aí. Casada, aprecie com moderação. Fica de pé, Tiagão, fica de pé. Gente, esse povo, meu Deus, vai pro céu direto porque me aturam. Ela sofreu uma enfermidade muito grave. O médico desenganou ela. Ela? Ela. Isso foi chocante para mim. E um dia que eu fui visitar ela estava tomando morfina. A morfina já não estava fazendo efeito. E quando eu saí de lá, eu abri o texto no celular e comecei a ler sobre Eva. E o texto diz que a Eva pegou um fruto e comeu do fruto. O fruto estava do lado de fora, a Eva pegou o fruto e colocou e comeu do fruto. Então ela está carregando fruto aqui dentro, sim ou não? Porque tudo que você come vai parar aqui. Mas quando Maria foi visitar Isabel, Isabel olhou para Maria e falou: uai, tem um fruto aí também, uai. Bendito é o fruto. Então são duas mulheres carregando fruto. Só que uma mulher carrega o fruto da morte, a outra mulher carrega o fruto da vida. A Eva pegou o fruto que estava do lado de fora e colocou dentro. Maria pegou o fruto que estava dentro e colocou do lado de fora. Só que quando a Eva pegou o fruto que estava dentro e pegou o fruto que estava fora e colocou dentro, ela gerou morte para a humanidade. Mas quando Maria pegou o fruto que estava dentro e colocou para fora, Deus trouxe vida para toda a humanidade. Eu saí do hospital com essa mensagem: essa menina não vai morrer, porque há uma vida ali dentro. E talvez alguém falou: não, estou te vendo morto por fora. O leão que o Sansão encontrou no caminho estava morto por fora, mas tinha uma colmeia de mel morto viva lá dentro. Porque às vezes as pessoas podem estar vendo você morrendo por fora, mas tem uma vida aí dentro.
Eu nem sei se eu posso profetizar que a igreja nem é minha, mas lá vai. Talvez as coisas do lado de fora morreu, mas do lado de dentro tem algo vivo. Ezequiel, Deus falou com ele assim, ó, pode profetizar, mas só tinha morto, mas o profeta estava vivo. E você já viu caveira bonita? Toda caveira é feia. Então não espera as coisas ficarem bonitas para profetizar, não, meu filho. Profetize com o trem feio mesmo. Meu Deus. Mas sabe o que é o mais chocante? É que tudo que morre a gente enterra. Deus não enterrou os ossos. Pergunta por quê? Por quê? Porque Deus nunca vai enterrar aquilo que Ele pode usar de novo. Tem alguém falando, fulano já era, já caiu, pode enterrar. E lá vem Deus, eu vou perdoar, vou transformar e vou purificar e vou usar de novo, porque a glória da última casa é maior, é maior, é maior, é maior. Diga para quem está do seu lado, tem vida aí dentro, tem vida aí dentro, tem vida aí dentro. Ei! Dos personagens bíblicos, qual mais chama a sua atenção como uma semente? Uau, uau, uau. Eu já vi você falando muito de José. Você pode falar 10 vezes que as 10 vezes eu... José sonhou, o padeiro sonhou, o copeiro sonhou, Faraó sonhou. Os únicos que não sonharam foram os irmãos de José, porque estava tão focado em matar ele que esqueceu até de sonhar. Meu Deus. Enquanto tem gente focando em te matar, só continue sonhando. O texto diz que ele contou o sonho para os irmãos, e os irmãos o odiaram. Sabe o que ele fez? E teve José um outro sonho. Eu vou repetir que você não pegou isso não. Ele sonhou, contou para os irmãos o odiou. O que ele fez? Sonhou de novo. Então toda vez que alguém te odiar pelo que você está sonhando, sonha de novo. Sonhe de novo. Sonhe de novo. Irmão, Deus não dá sonho para quem duvida, Deus só dá sonho para quem crê. Não interessa quem está duvidando, o importante é para quem crê. E se creres, verá. Só creia. É tão rico que tem lugares que você não chega pelo seu talento, tem lugares que você chega pela sua obediência e pela sua renúncia. José estava no palácio. A mulher tirou a roupa dele, mas não tirou o propósito dele. Meu Deus. Ele ficou nu e continuou santo. Ela conseguiu arrancar a roupa dele, mas não conseguiu tirar os sonhos dele. Porque não tem como você ganhar algo de Deus sem antes Deus fazer você perder algo que é seu. Tudo que Deus vai te dar tem a ver com aquilo que você vai perder. É impossível chegar em lugares altos desprezando lugares baixos. Não tem como falar de ganho sem antes sofrer perdas. Perder os amigos, perder os irmãos. Vocês não estão aqui. Sabe, ciclos encerram. Não tem como ser semente para sempre. Uma hora você tem que crescer, ué. Você sabia, Pedro, que a parte mais importante da árvore não são os frutos? A parte mais importante da árvore não são as folhas. Que as folhas geram folhas geram sombra, mas não frutificam. A parte mais importante da árvore não é o tronco. A parte mais importante da árvore. É por isso que Deus não espera que você seja uma árvore grande, mas Ele espera que você tenha raízes. Por quê? Porque no furacão que vai te manter de pé não são seus frutos. Num vendaval que vai te manter de pé não é quanto você ganha. Num furacão que vai te manter de pé não é a sua conta bancária, mas é aonde a sua raiz está conectada. Você está aí? Você está aí? É por isso que tem gente que passa pelo vendaval. Você fala, pensei que você ia desviar, mas você sobreviveu. Eu tenho raiz. Vamos mais fundo? Arrancaram o cabelo de Sansão e o texto diz: e o cabelo de Sansão começou a crescer. Peraí, como é que você corta o cabelo de um homem hoje e o cabelo dele cresce hoje? É porque tocaram no cabelo, mas não puderam tocar na raiz. Essa igreja só está de pé porque ela tem uma raiz. Se você tiver raiz, meu irmão. É tanta coisa que eu vou viajando aqui, irmão, que vai dando vontade de fazer assim, ó, mas não consigo, não pode interromper o raciocínio do homem. Meu Deus, fala mais de José. Fala mais de José. Eu sei que você tem mais coisa de José. Eu sei, tem mais coisa de José. Quando José está no caminho, os irmãos olharam de longe e disseram assim, ó, lá vem um sonhador. E aí disseram, vamos matar ele. E no meio dos traidores sempre tem alguém que pensa um pouquinho a mais. E detalhe, quem traiu José não foi os primos. Quem traiu José não foi os colegas. Quem traiu José foi os próprios irmãos. Porque às vezes a gente acha que o nosso Judas está longe, né? Se no ministério de Jesus tinha um Judas, imagina o nosso. Você está aí?
Você só pode se considerar maduro quando você aprender a lidar com pessoas que estão prontos para te trair. Quando você aprende a lidar com o traidor, você está pronto para ir para a próxima fase. Deixa eu pregar para aquela menina que eu acho que ela está mais animada. Quando você aprende a lidar com o fofoqueiro, quando você aprende a lidar com o traidor, quando você aprende a lidar com o mentiroso, quando você aprende a lidar com a traíra, você está pronto para a próxima fase. O Judas não vai te matar não, ele só está te levando para o seu destino. Posso ir mais fundo, gente? Os irmãos de José vendeu ele para ficar com a herdade de Jacó. Vamos jogar ele para longe, a herdade fica conosco. Só que tinha um problema. Eles estavam achando que estavam jogando José para longe, mas Deus estava fazendo José chegar para mais perto do sonho. Estão tentando te empurrar para longe, Deus está te trazendo para pé. Salmo 1. Como árvore plantado junto ao ribeiro. Tem um segredo. Não adianta ser semente na terra errada. Porque o problema muitas vezes não está em você, está no ambiente que você vive. Pastor, me prova. O semeador saiu a semear. A semente era a mesma. E era o mesmo Deus que estava enviando a semente. Porque ali o semeador é o Pai. O semeador saiu a semear, mas uma semente caiu à beira do caminho. Porque não tinha raiz, porque não cresceu, veio o sol e queimou ela. A outra semente, as aves de rapina veio e comeu ela. Que fala do demônio, do diabo. Que a pessoa ouve a palavra nem cai no coração, o diabo já vem e arranca. A terceira semente, ela caiu na terra, ela até cresceu, Jacques. Ela até desenvolveu. Só que a Bíblia vai dizer que tinha muitos arbustos, muitos galhos, muitos espinhos, e sufocou o crescimento. Meu Deus. Mas sabe o que a parábola fala que era aquele sufoco? Os prazeres do mundo. Tem muita gente que começou a dar fruto e foi sufocado pelo prazer do mundo. Tem muita gente que começou a crescer, quando ele avançou, os fetiches da adolescência rouba a colheita da fase adulta. Uau! Agora essa vai pro stories. Eu tentei falar igual você agora. Agora, engraçado que ele não para de semear. Uau. Porque o segredo da vida, Jacques, não é uma semente, é a semeadura. Porque você nunca sabe qual semente que vai semear. Uau. Tem um outro texto que vai dizer que o semeador de manhã lança a sua semente, mas de tarde ele não tira a mão dela, porque ele não sabe qual semente vai semear. Por que a gente tem que trabalhar todo dia? Porque a gente não sabe qual é o dia que a chave vai virar. Por que a gente tem que tentar todo dia? Porque pode ser aquele dia, Jacques, que alguém importante pode ser assim. Aquele dia que o Thiago Negro vai ver o vídeo. É verdade. Assim, quem é esse pregador aqui? Quem é esse neguinho aí? Lá de Contagem. Das abóboras. Você é das abóboras? Não fala isso não, meu povo não gosta disso não. Mas o quarto nível da semente, Jacques, caiu em terra boa. O ambiente. Então quando a quarta semente cai na terra boa, vai dizer assim, ela multiplicou 30, 60, olha aí, 100 vezes mais. Meu Deus. Então veja que muitas das vezes estão te matando, olha aí, sufocando o seu dom, o seu talento, porque você está no ambiente errado. Eita. Não adianta só você ter a primazia, não adianta o dom estar em mim. Por exemplo, eu tenho uma linguagem muito diferente para pregar o evangelho, você também. Por isso que a igreja nunca soube lidar com a gente. Por isso que a gente não é tão aceito em tantos e tantos lugares. Algum outro tem coragem. Quem está me entendendo? Mas a gente chega uma hora também, já que é a gente que não faz questão. Porque a gente aprendeu, meu filho, eu indo aí, vocês me matam, e eu mato vocês. Meu Deus. Então entenda, a semente que está em você, foi Deus que colocou. É forte. Agora o ambiente que você vai levar essa semente, uau, cabe a você. É você que escolhe, né? A função dele é plantar semente. A sua função é fazer ela crescer. Então vê, o semeador saiu a semear, fez mais nada. O que ele tinha para fazer, ele fez. Estou te entregando o dom.
Estou te entregando talento. Estou te entregando capacidade. Ambiente é um negócio tão sério, Jacques, que tinha um cego numa aldeia. Diante do Espírito, estava pensando isso aqui agora. Então fala. Que eu captei a vossa mensagem. Ai, meu Deus. Não fique chateado, gente. Esse texto é um romance. Marcos 8, Jesus chega. Tem um cego na aldeia, Jesus entra lá. Não espera ele sair, entra. Posso falar, gente? E o texto diz que Jesus pegou o cego pela mão e tirou ele da aldeia. Olha que privilégio do cego, andar de mão dada com Jesus. Mas tem um problema. Tem muita gente andando de mão dada com Jesus, mas ainda continua cego. Está de mão dada com ele, mas não está vendo nada. Vocês estão aí? E a graça de ser cego, andar do lado de Jesus, é que não é que Jesus anda segundo os passos da sua cegueira, mas é a sua cegueira que anda segundo os passos da visão de Jesus. Tirou ele da aldeia, cuspiu no bar, tacou nos olhos dele e falou para ele assim, ó, o que você está vendo? Ele falou assim, eu estou vendo os homens como árvores que andam. Árvores que andam? É porque no mundo espiritual, no mundo natural a árvore fica parada. No espiritual não, ela se move. Aí o mais extraordinário aqui, por que é uma árvore que anda? Primeiro, é porque eu não te chamei para você dar fruto só em um lugar. Isso significa que aonde você for, você pode ser frutífero. Sabe qual a nossa ideia errada? É que nós estamos lutando para ser famosos. E a ideia de Deus não é fazer você ser famoso, a ideia de Deus é fazer você ser frutífero. É por isso que nem todo famoso é frutífero e nem todo frutífero é famoso. Porque fama passa, mas os frutos, o que permanece é os frutos. Aí agora que fica melhor, Jesus tirou ele da aldeia, curou ele e falou para ele assim, ó, não volta para a aldeia e não converse com ninguém da aldeia. Que problema é esse, gente? Tirou ele da aldeia, mandou ele não voltar para a aldeia e não mandou ele conversar com ninguém da aldeia. Então o problema não estava nos olhos dele, uai. Então Jesus está dizendo que a gente pode ficar sem conversar com os outros. Como é que é? Jesus está dizendo então que a gente pode ficar sem conversar com algumas pessoas, porque tem gente que mata a nossa visão. Uau. Uau. Como árvore plantada junto ao ribeiro. Ribeiro. Voltei lá no Salmo 1. Que no tempo certo, a semente é um negócio engraçado, Jackson, que você coloca lá e fica daqui e não vê nada acontecendo. Passa um ano, dependendo da semente, não aconteceu nada. 6 meses, 3 meses. E é esse tempo que muita gente abandona. O tempo da espera. O tempo da espera. Se tem uma coisa que a semente me ensina, primeiro é a morte. Ela tem que morrer. Claro. Segundo, é lugar frio e gelado. Escuro. Escuro, pesado. E o terceiro é que ela tem que saber esperar. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar. Ele está falando de tempo. Ele não está falando de semente. Ele não está falando de abraço. Ele está usando a analogia do abraço, usando a analogia da guerra e da paz. Aí ele vai usar uma outra analogia. Há tempo de plantar, mas há o tempo de arrancar o que se plantou. Ele faz vários exemplos, mas que ele queria que as pessoas prestassem atenção mesmo era no tempo. Então eu preciso entender que Abraão plantou uma semente. Olha aí. Carvalhais de Manre. Você sabe que o carvalho, quem plantou nunca vai ver ele. Só as próximas gerações? Só as próximas gerações. Oh my God. E por que Abraão planta um carvalho? Porque ele seria pai de gerações, nações. Por que Deus escolhe Abraão? Porque toda vez que você pensa no futuro, Deus dá sementes para o presente. Não, vocês não pegaram. Repete que eles não pegaram. Toda pessoa que vive pensando no futuro, Deus entrega a semente do presente. Uau. Porque eu falo, Jacques, que o futuro não chega, o futuro se cria. No futuro. Porque no futuro, o futuro nunca chega. O que é o futuro? O futuro é a capacidade que eu tenho de pegar os recursos do presente e fazer acontecer. Eu trago o meu futuro para o meu presente. Abraão
Ele está enxergando, espera aí, eu vou ser pai de multidões? Sim. Então eu já quero plantar algo que quando eles colherem, eles vão lembrar, foi o pai Abraão. O pai, meu Deus. Tem sementes que a gente planta hoje, Jacos, que a gente não sabe o efeito que ela pode gerar nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos discípulos, nos nossos amigos, nos nossos vizinhos. Forte isso. Quantas vidas que às vezes chega pra gente, há 10 anos atrás você pregou uma mensagem, há 15 anos você entregou uma profecia. Isso é chocante. Eu vivi isso esses dias. Você lembra da história? O cara me ligou, estava no carro, o cara me ligou 29 vezes. 29 vezes? 29 vezes. E aí, obsessivo. Depois que eu saí do ambiente onde eu estava e eu consegui atender o telefonema, e ele falou assim: você é o Jackson? Eu falei: sou. E ele falou assim: ó, eu voltei da UPA já umas 6 vezes, só essa semana, tentei suicídio, não sei quantas vezes, mais de 12 vezes. E eu sou muito fã do Michael Jackson. O cara falando. E aí eu ia me suicidar 3 dias atrás, perdi minha família, perdi meu emprego, perdi meus filhos, perdi tudo. E aí eu falei: vou colocar a última música do Michael Jackson e vou suicidar. Amarrou a corda, tudo certinho, colocou até um vidrinho de chumbinho. E quando ele colocou a música, ele colocou assim, ó, velório do Michael Jackson. E tem uma mensagem que eu prego: velório sim, enterro não. Quando ele colocou velório Jackson, apareceu a mensagem: Jackson Marques, velório sim, enterro não. Eu falei: que doideira é essa? O que esse cara tá pregando, meu Deus do céu? Aí clicou. Quando clicou, era eu falando do filho da viúva de Naim. Meu Deus. Dos 3 velórios que Jesus ressuscitou: a filha de Jairo dentro de casa, o filho da viúva de Naim no caminho e Lázaro no cemitério. E quando começa o funeral, começa onde? Em casa. Da casa vai para onde? Para o caminho. Para chegar onde? No cemitério. Ou seja, os lugares é diferente, mas quem ressuscitou. Aí eu estava dizendo: então se tiver alguma coisa morta na sua casa, ele pode ressuscitar hoje. Aí alguém vai falar: Jesus está atrasado, que já está no caminho. Ele vai dizer: melhor ainda, eu também sou o caminho, a verdade e a vida. Aí vai falar: mas já está atrasado, em 4 dias já foi sepultado. Ele vai dizer: melhor ainda, eu também sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverás. Você estava falando sobre a questão de ambiente aí. Sabe qual é o nosso problema? Quando o profeta Ezequiel falou assim, ele profetizou, e a Bíblia diz que juntou cada osso ao seu. Cada osso é o seu? Cada osso é o seu osso. Suponhamos que o estribo, que é o menor osso do corpo, está aqui e o femoral está de lá. Quando ele disse cada osso é seu osso, o estribo vai ter que se virar, que ele não pode conectar com outros ossos, tem que conectar com o osso que é dele. Qual o problema? É que a gente luta para encaixar. A gente quer se sentir bem, porque a gente quer ter muitos amigos. E a Bíblia diz que tem muitos amigos que sai perdendo. Seja amigo de todos, mas sabe que nem todos serão seus amigos. Que a verdadeira amizade não é aquela que você tolera, e sim aquela que você desfruta. Se você está num relacionamento que você não pode falar a verdade, meu irmão, sai fora. Nunca foi relacionamento. E a gente precisa entender que existem amigos, eu sempre falei isso, né? As fases dos 3 amigos, acho que foi um dos vídeos que mais rodou aí. Que você tem 3 tipos de amizade: os amigos folhas, os amigos galhos e os amigos raízes. Os amigos folha embelezam a árvore, dão vida para a árvore, são bonitos, mas tem um problema: o dia que o primeiro vento soprar, cai tudo e já era, nunca mais volta para o lugar. O segundo grupo é o grupo dos galhos. Eles estão conectados em você, eles estão te fortalecendo, mas tem um detalhe: precisam ser testados, porque dependendo do fruto que você dá, eles podem se quebrar, porque não vai suportar o que você está gerando. Mas tem um terceiro grupo de amigos, que é o amigos raízes. Você não vê, eles não aparecem, eles não fazem questão, eles não postam foto, eles não te marcam, ninguém sabe quem é eles. O Instagram deles não tem 3.000 pessoas, mas o vento vem, eles estão lá. Você está sem dinheiro, eles estão lá. Ninguém te conhece, mas eles estão lá. Você está lá em cima, eles estão lá. Você está lá embaixo, eles também estão lá. Tem alguém que é raiz aqui nessa noite? Oh, você precisa separar os folhas, os galhos e os raízes. E se não tiver raiz nenhuma, Apocalipse 22 diz que Jesus é a raiz. O tempo é tão rico, eu paro. Você já percebeu? Gente, a águia é a ave mais encantadora que existe. Você sabia que a águia é a única ave que acasala voando? Eu acho isso um charme. Que isso? Eu acho isso uma poesia. Não, é romântico. O urubu para acasalar pousa. O pombo para acasalar pousa. A galinha para acasalar, quer dizer, a galinha não voa, né? Mas o urubu para acasalar povo, o pombo para acasalar povo. A águia tira onda. É a única ave que acasala voando.
É por isso que você nunca vai ver águia tendo caso com galinha. Porque ela só se relaciona com quem tem a mesma visão. Ela se relaciona só com quem tem o mesmo nível de voo. Eu acho que está na hora de você selecionar algumas amizades. Vamos mais fundo? Vamos mais fundo? Irmão, você tem que entender que nem toda amiga é para sempre. Vai ter gente que vai chegar e vai embora. Nem todo mundo que começou com você vai terminar com você. Mas o problema é que quando alguém vai embora, você fica triste. Me deixou, me excluiu. Você não acha que se Deus quisesse manter alguém lá, Ele tinha dado um jeito? Quando Ele tira alguém, fica tranquilo, Ele vai trazer também alguém. Porque Ele sabe o que é melhor para ti. A tartaruga, ela casala no mar. Tô com acasalamento hoje, né? Você vai fazer outro filho, Jacques. Olha aí. Será que eu dou conta? Só que quando ela vai colocar os ovos, ela não coloca os ovos no mar. Ela vem pra terra. Meu Deus. E quando ela chega na areia, o que ela faz? Ela cava um buraco, pega os ovos, coloca lá dentro. Depois ela mesma enterra. E sabe o que ela faz? Ela não fica vigiando. Ela volta para o mar. 40 dias depois os ovos começam a quebrar. Porque os ovos já não conseguem suportar o crescimento. E aí tudo aquilo que é frágil vai se quebrando. Porque é sinal que você está crescendo. Porque você está ganhando uma outra roupagem. E aí, quando os ovos começam a quebrar, o que os filhotinhos fazem? Eles vão escavar. Só que agora eles não escavam para baixo. Eles escavam para cima. E o detalhe maior está aqui. É que quando eles chegam na superfície, qual é o primeiro lugar que eles vão correndo? Pro mar. Mas peraí, eles nunca viram o mar, uai. Eles nunca tiveram lá. Uau. Por que quando eles sobem para a superfície, o primeiro lugar que eles vão correndo é para o mar? Porque eles estão atrás da paternidade. Eles só estão seguindo o instinto. Deixa eu correr atrás de quem me gerou. Só que entre onde eles saíram até o mar, existe uma guerra chamada gaivotas. Tem muita gente que não quer que você chegue. Tem gente lutando para te pegar no meio do caminho. Você precisa ser rápido. Vai ser a hora que você vai ter que utilizar o seu máximo de força para suportar essa perseguição. Mas uma coisa eu te garanto: depois que você chegar na primeira onda, você sabia que na areia a tartaruga é lenta, mas na água... Uau. Deixa eu tentar melhorar. Toda vez que você pega uma flecha que você coloca ela na aljava, que começa com a letra A, depois ela vai para a mão do arqueiro, que também começa com a letra A, depois ela vai para o arco, que também começa com a letra A, depois ela vai para o alvo. Só que antes da flecha ir para frente, você tá aí, menina? Por que o arqueiro puxa ela para trás? Porque o primeiro chamado não é ide, é vinde. Você só vai alcançar as nações depois que você alcançar a Ele. Vinde a mim, depois ide e pregai. Vinde a mim, depois ide. Oh my God. E Deus está esticando alguém aqui nessa noite. É aonde as pessoas não estão entendendo. Agora que eu pensei que você ia bombar, agora que eu pensei que você ia decolar, você está retrocedendo. E Deus está dizendo que para muita gente é retrocesso, para Deus é impulso. Levante a mão. Deus está te impulsionando. Deus está impulsionando a sua casa. Deus está impulsionando a sua chamada. Tudo que você está vivendo é Deus te impulsionando. Na hora que Ele te soltar, ninguém para. Na hora que Ele te soltar, ninguém segura. Na hora que Ele te soltar... Cadê as flechas? Cadê as flechas? Cadê as flechas? Diga para quem está do seu lado: Deus está te liberando para as nações. Deus está te liberando. Oh my God, my God, my God. Deus está te liberando para as nações. Falou comigo. Eu comento lá nas suas coisas, viu, Jacques? Eu sou humilde, tá? Eu sei disso. Eu fico lá comentando. Tem gente que não comenta. Tem gente que vê, não curte e não comenta, Mas está te vendo. mas copia. Não curte e não comenta, mas está te vendo. Jackson, pra gente fechar, de tudo que você já viveu, tudo que você está vendo Deus cumprir na sua vida, eu sei que é só o começo do que Deus tem para você.
Deus vai te colocar em grandes lugares. Grandes lugares. Lugares que humanamente a sua assessoria não conseguiria fazer isso por você. Não é pela incompetência, ou pela competência, ou pelo dom, ou pelo talento. É porque tem lugares que é só Deus que nos permite. Qual o recado que mais você, nesse momento lindo que você está vivendo a sua vida, você queria deixar para a igreja? O que você queria falar de verdade, assim, olha gente, de verdade, sem agora técnica, sem agora performance, sem agora pensar no YouTube, o que está dentro do Jackson, que ele fica pensando o dia inteiro, que às vezes é até difícil falar, porque às vezes a pessoa pode até interpretar mal. Tem coisas que se a gente falar do jeitinho que a gente quer falar, a pessoa interpreta mal, e a gente só queria que elas também vivessem aquilo que a gente talvez está vivendo. O que você deixaria para nós, que eu estou aqui também recebendo, de lição? Um cara que veio de baixo, que foi proibido de pregar, negro, num país racista, Rapaz, que passou por tantas coisas que eu tenho mais noção porque eu convivo. Quantas coisas você carregou calado, quantas coisas você não pôde falar, quantas mesas que você teve que segurar porque você sabe que ia dar muito ruim. O que toda lição como pai, como marido, suas andanças nas nações, você falar assim, gente, se eu tenho um conselho para dar, seria esse. geralmente as pessoas não entendem a forma que eu prego, né? E às vezes eu sou atacado na internet porque eu faço muitas frases. E as pessoas às vezes me ligam me xingando. Até esses dias me colocaram num site aí falando que eu sou o Salomão do século 21, o homem das frases. Que bênção. É igual Jesus, né? Quem os homens dizem que eu sou? Ah, Elias. Me compara com gente top, tá bom. Perdi meu pai há 12 anos. E encerrando a minha fala, eu tenho tentado amar Jesus. Eu tenho tentado amar Jesus. Eu tenho tentado amar Jesus. E hoje, diante de muitos lugares que pela bondade de Deus eu tenho ido, eu sempre encerro falando isso. Só lute para amar Ele. Meu pai era um velho. Meu pai lia muito a Bíblia, vocês não têm noção. Eu desconheço alguém com a cabeça mais rápida do que meu pai. Vocês ficam, o Jackson tem a cabeça rápida. Vocês não têm ideia que era meu pai. E algumas coisas que eu falo hoje, papai falava antes. Essa maneira de trocadilho é tudo dele. E uma coisa que ele falava que eu nunca vou esquecer. Jesus nunca chamou Deus de Deus. Só chamava ele de pai. E nunca chamou Maria de mãe. Só chamava ela de mulher. Jesus só está colocando as coisas em ordem. Mas ele dizia o seguinte: toda vez que você conhece a religião, ela te apresenta um Deus. Mas toda vez que você conhece o Filho, ele vai te revelar um Pai. A última coisa que eu ouvi da boca dele, falando da Bíblia, eu fiz um podcast agora com o Negro, eu falei sobre isso. Ele diz para mim, eu lembro disso, eu repito o que ele falava. Eu tenho coisas anotadas que ele falava. E ele dizia o seguinte: o filho pródigo perdeu a herança, perdeu os amigos, perdeu o trabalho, mas ele não perdeu uma coisa, o caminho de volta para casa. E o que conectou ele ao Pai foi o caminho. Porque, Pedro, encerro, as pessoas querem conviver com a sua espiritualidade, mas elas não sabem conviver com a sua humanidade. Eles estão prontos para conhecer o pastor Pedro, mas eles não estão prontos para lidar com o Pedro. Porque as pessoas te veem na internet e vê lá um super-herói, não sabe, somos homens. Tem dia que eu acordo tão bravo, se pudesse matar, eu mataria. Tem dia que eu acordo chorando e falo, o que está acontecendo, meu Deus do céu? São estações diárias dentro da própria da gente.
E eu digo a vocês, o mundo está nos esperando. As nações nos esperam. A missão está no nosso caminho. Deus te chamou para fazer alguma coisa. O seu Instagram não é uma plataforma para que o seu corpo seja mostrado. O seu Instagram é uma plataforma para que Cristo seja conhecido. Está aqui os dois ali que podem falar de missão mais do que eu. Viveram, foram para a África, têm uma experiência extraordinária sobre missões. Eles vivem disso, pode falar disso. Mas a Bíblia diz, e você sabe se você prega isso, quando o evangelho do reino for pregado em todo mundo, a maior missão da igreja está agora: espalhar a semente do evangelho. Por isso o livro chama Sementes para a Vida. Porque a Bíblia diz em Lucas 8:11, esta é a parábola: a semente é a palavra de Deus. Se a semente é a palavra, nós somos o terreno. Deus colocou uma semente nas suas mãos. Libere as sementes. O seu trabalho é uma plataforma onde Deus te colocou lá para você ser o sal e luz. As pessoas não têm que olhar para você e enxergar você. As pessoas precisam olhar para você e enxergar Jesus em você. Você não é o caminho, mas Deus pode te usar como uma placa. As pessoas precisam enxergar Cristo em você, porque a Bíblia diz, Paulo falou que Cristo em nós é a esperança da glória. E eu concluo. Quando o machado do moço caiu na água, eles chamaram Eliseu e disseram: Eliseu, o machado caiu. Eu não sei se Eliseu sabia nadar. Ele poderia pular de ponta. Mas o texto diz que ele pegou um pedaço de árvore e jogou nas águas. E eu pergunto a vocês: o rio não é água corrente, sim ou não? Sim ou não, gente? Para fechar minha parte, o rio não é água corrente, sim ou não? Tudo que você joga no rio, o que a água faz? Não conta para ninguém. Eliseu jogou e a madeira ficou parada. O rio continuou correndo, a madeira parada. O rio correndo, a madeira parada. O que eu aprendo? Que o machado que caiu fala de Adão, mas a madeira parada fala da cruz. A água fala da vida, que ela leva a história de todo mundo, menos a mensagem da cruz. O mundo inteiro, a história de Michael Jackson daqui a pouco passa, a história de Maradona daqui a pouco passa, a história do Messi daqui a pouco passa, mas a história do homem da cruz, a água não vai conseguir levar. O mundo não vai conseguir apagar essa história. Entenda, quando os hebreus saíram do Egito, eles ainda sentiam saudade de lá. O maná perde o sabor quando a cultura egípcia ainda continua sendo saboreada na mente de quem esteve lá. Eu não posso estar degustando do maná sentindo saudade do Egito, porque o pepino quem dava era Faraó, a cebola quem dava era Faraó, o trigo quem dava era Faraó, mas o maná, ou seja, tudo que eles comiam lá no Egito vinha de baixo. Quando eles chegaram no deserto, o maná não vem de baixo, o maná vem de cima. Então Deus está dizendo: se você tem um provedor, não precisa ficar preocupado com a provisão. Deus vai cuidar de ti, vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar da sua parentela. E as sementes que você não colher dela, fique em paz, as próximas gerações colherão. Deus abençoe vocês. I love my church. De pé, vamos aplaudir o Jackson. Você pode aplaudir mais forte a vida do pastor Jackson? É um privilégio, Jackson. Você é um dos grandes pregadores que faz os jovens pensar, que tem frases que são melhores que muitos textos. Quantas vezes eu abri no seu vídeo, Jackson, aquela frase da hora foi a resposta. Agora, eu falei, botei lá esse dia, não foi? Falei, falou comigo aqui. Eu estava em crise ali na hora, eu abri seu vídeo e falei assim: gente, acabou de me pegar. Não deixa eu te passar lá. Vai estar ali fora? Vai estar aqui fora, tá ali fora. Faça esse investimento em você. Prestigie o Jackson. É o primeiro dele, como eu lancei o meu há pouco tempo. Só ele sabe quantos e quantos e quantos anos. Isso aqui é uma obra, não é de um dia, de um mês, de um ano. Isso aqui é uma vida. Ele com certeza pegou muitas coisas que falam o coração dele e colocou aqui para vocês. Amém, gente? Jackson, te amo. Vamos orar para esse livro, gente? Esteja a mão para cá. Pai, oramos para que o Jackson entre em lugares ainda maiores, com esse carisma, com essa leveza, com essa alegria. Que o Senhor leve a ele em lugares que muitos não entraram, Pai.
que ele sempre lembre da missão que o Senhor colocou sobre ele: anunciar o evangelho do reino, anunciar a salvação aos perdidos, o amor ao próximo. Cuida da Keila, do JJ, dos filhos, da casa. Que o seu espírito, Pai, prospere o Jackson em tudo que ele vier a fazer, para que ele continue sendo um testemunho vivo, um testemunho ambulante, Pai, da glória do Senhor sobre a face da terra. Nós abençoamos o Jackson, abençoamos o livro Sementes para a Vida, e declaramos que será o primeiro de muitos, Pai, e que ele alcançará números, Pai, que surpreenderão aos melhores entusiastas. Assim nós oramos e abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: você pode aplaudir mais uma vez? I love you.